A paz do Senhor, meus irmãos, com prazer e satisfação, mais uma vez estamos aqui, eu, seu irmão em Cristo, presbítero aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, Otoniel Félix. Eu estou hoje aqui juntamente com o nosso querido, de forma excepcional, porque nosso querido professor Moab, ele, por motivo de força maior, não pôde estar aqui conosco. Você que nos acompanha todo final de semana, essa mensagem, ela vai adentrando ali, na verdade, no início da semana, você que nos acompanha. Como eu sempre digo aqui, esse quer ser o programa semanal. Estou aqui hoje com o nosso querido professor Eli Espínola. A paz do Senhor, professor Eli Espínola. Faça uma apresentação assim, básica, geral, assim, de quem é sua pessoa, para aqueles que ainda não lhe conhecem. Rapaz, senhor presidente Otoniel, para minha satisfação estar aqui mais uma vez, participando do podcast, EBD em síntese do podcast. Isso. E, para mim, é uma experiência sempre maravilhosa compartilhar a palavra de Deus, servir a igreja no Ministério do Ensino. Meu nome é Eli Espínola, me congrego na Central e tenho atuado aí nesta atividade no Ministério do Ensino, atendendo aí as necessidades da igreja, conforme as demandas vão aparecendo. E para Amém, mim é graças a muito bom Deus. tratar deste assunto aqui, a falácia do pragmatismo. Isso, glória a Deus. Querido professor Eli, eu sempre informo o pessoal aqui que esse aqui é um programa semanal, vou repetir mais uma vez, né? Programa semanal dos nossos queridos que estão nos ouvindo, nossos queridos professores aqui no Brasil todo. Nós recebemos mensagem, professor, de todo o país, é, dando aquele feedback sobre o nosso podcast aqui, Evidencientes, que é uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, que tem a presidência do nosso querido pastor Martim Alves da Silva. E este também faz parte também do DENEC, né, que é o Departamento de Educação Cristã, e também tem a coordenação do nosso pastor Reinaldo Odilo. E professor, nós estamos aqui diante de um tema geral estão aqui em nossas mãos, né? Entre a verdade e o engano, combatendo as ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Nós estamos trazendo vários temas importantíssimos aos professores, como subsídios. E aqui, professor Lee, nós sempre partimos do princípio de que a verdade é a palavra de Deus, mas nós devemos ter consciência daquilo que entendemos e como propagar a verdade, né? Como sempre digo, nós estamos em uma lição que trouxe vários conceitos sobre o que seria falácia, o que seria é, a nossa própria realidade em si, a verdade, né? Aprendemos já aqui sobre o que seria a falácia em si, né? Que seria, pode ser um erro lógico, pode ser um argumento lógico, existem premissas, nós temos aqui se elas são verdadeiras ou não. Então, você como professor, você como aluno que nos assiste, também nos ouve, vai entendendo. E nós, nas outras lições anteriores, nós observamos e fizemos aqui alguns paralelos, demonstrando como identificar uma falácia. Nós temos vários tipos de falácia, mas aqui não é a aula das falácias em si, né? Porque vamos tratar de uma falácia específica. Hoje nós vamos tratar sobre a falácia do pragmatismo. A falácia do pragmatismo, e para tanto, querido professor, nós vamos aqui fazer uma apresentação. Essa apresentação aqui, ela vai justamente demonstrar, ajudar, né? Vai ajudar aqui os alunos com relação ao que seria essa falácia. Tá aparecendo para você? Sim, Pronto, nós temos o termo geral, né? Como já falamos. Nós temos aqui a falácia do pragmatismo. Então, a falácia do pragmatismo, como o próprio termo fala, falácia, né, que seria um erro, seria um próprio silogismo equivocado. As conclusões não derivam de forma correta das próprias formas de apresentar os termos ou as premissas, vamos assim dizer. Então, como nós vamos tratar aqui, professor, sobre a falácia do pragmatismo, em primeiro lugar, nós devemos entender o que seria pragmatismo, né? Mas temos aqui algo que nós colocamos aqui nesse slide que fala a respeito justamente que ela seria uma análise filosófica que nós vamos fazer aqui, do pragmatismo, suas origens, fundamentos e os problemas lógicos que emergem quando a verdade é redefinida pelo que funciona, que o pragmatismo tem essa questão, e talvez aqui devemos fazer uma diferenciação do que seria pragmatismo ou algo prático no senso comum para a questão mais metodológica e também relacionada ao próprio academicismo, vamos falar assim, né? Que devemos entender bem o que seria pragmatismo para depois entendermos onde é que está a falácia do pragmatismo em relação àquilo que cremos, a nossa fé, as escrituras sagradas. Antes de adentrarmos, vamos aqui citar aqui o texto principal da lição que diz: antes rejeitamos as coisas que porventura se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 2. O resumo da lição vai dizer: a verdade não deve ser medida pela utilidade
imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. Nós temos aqui ainda os objetivos da lição, que é mostrar os fundamentos do pragmatismo. Então, o professor vai se atentar no domingo para demonstrar os fundamentos do que seria esse pragmatismo, né? Explicar a importância da fidelidade à palavra de Deus para a colheita dos frutos do evangelho. Aqui ele vai justamente demonstrar a diferença do que seria o pragmatismo, como a questão prática, como o que vale o que é prático, o que é útil, o que é prático e útil, né? Ou o evangelho em si, como ele se apresenta, se de fato os evangelhos, porque há muitas situações que você posterga, você não colhe no momento. Então, nós vamos fazer aqui a diferença. O professor tem que explicar a importância da fidelidade à palavra de Deus e a colheita do evangelho. E aqui nós temos também a identificar os riscos e as implicações dessa mentalidade para a igreja e a vida cristã. Então, professor, o esboço da lição aqui, introdução, os fundamentos do pragmatismo, ênfase na eficiência, relativização do conteúdo, adaptabilidade excessiva, a perspectiva bíblica, poder do evangelho, exemplos bíblicos, fruto a longo prazo, implicações para a igreja, soluções superficiais, estratégicas, mundanas, chamados a perseverar. Então, em primeiro lugar, o que seria pragmatismo? Então, professor, ali, nós devemos justamente trazer esse conceito e entender o que seria o termo pragmatismo, sua origem. O professor, no domingo, nós pensamos assim, que ele deve justamente demonstrar a origem, como surgiu, o conceito do termo, como é que ele aparece na história, para justamente entendermos e identificarmos onde é que existe a questão onde nós falamos que seria falácia, seria um erro em confronto com as escrituras sagradas. Então, professor, no caso, a falácia do pragmatismo. Nós vamos aqui fazer aqui essa análise lógica, né? Então, em princípio, eu gostaria de também ouvir você já, porque nós temos aqui um slide onde vai dizer o conceito de Charles Peirce, né? Charles Peirce, William James, nós vamos aqui tratar sobre justamente essas pessoas, esses seres, esses teóricos, na verdade, né? Charles Sanders Peirce, William James, nós temos também aqui um outro teórico que ele tratou muito bem sobre o assunto, ele tratou sobre esse assunto, daqui a pouco nós vamos ver, mas em princípio nós temos aqui dois conceitos e depois nosso querido professor também vai apresentar a questão, porque o Charles Peirce ele vai dizer assim naqueles escritos coligidos na página 7: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, deve-se considerar as consequências práticas pensáveis como resultantes necessariamente da verdade da concepção, e a soma dessas consequências constituirá o sentido total da concepção. Aí a gente observa o que James vai falar, que verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir-nos. O que se adapta, adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas. Demandas das experiências sem omitir o nada. Ou seja, a síntese aqui é: verdade é o que funciona. Esta é a máxima central aí, inclusive do pragmatismo, também o ponto maior da controvérsia aqui filosófica. Então, primeiro, professor, a gente tem que fazer esse conceito. E no domingo, qual a sua dica para o professor na apresentação desse tema? Meu caro presbítero Otoniel, eu diria que seria interessante explicar a palavra pragmatismo, né? A palavra pragma significa obra, né? Uma das palavras no grego para obra, assim como a palavra ergo, né? De onde nós temos ergonomia, Hum, a palavra praxis também, né? É outra palavra no grego, tem a palavra poiese e a palavra poiema. São 5 palavras no grego, né? A princípio, para... Aí uma delas é pragma, né? Pragma, obra. Então, qual é a relação entre a verdade, né, ou bem, com a ação humana? É aí que está a redefinição de verdade. É como se o mundo é o quê? A realidade é formada por fatos, né? É como se o mundo uhum, fosse caótico e o que é que dá sentido e unidade a essa realidade fora do homem? É a ação do homem. É você adequar estes fatos múltiplos à sua ação. Então, você está adequando a realidade aquele que você pode operar, operacionalizar ou instrumentalizar. É por isso que hum, nós estamos falando aqui da verdade, não é que a verdade é o que é, aquilo dado diante de você. Não, é aquilo que convém a você, aquilo que se presta, aquilo que funciona, aquilo que é mensurável a partir da sua utilidade, aquele que hum, oferece valor prático para a vida. Se não oferece um valor prático, né, se não tem uma serventia, se não conduz a um êxito naquilo que você está buscando, imagina aí a verdade era ser medida a partir da sua utilidade, da sua hum, serventia.
a partir do seu valor prático, a partir da sua satisfatoriedade, satisfaz ou não. Então quer dizer que se não satisfaz, então não é verdadeiro, é falso. Dá para a gente Uhum. conviver com isso e tomar Isso. as decisões cotidianas só com base Uhum. nisso, né? Claro que não, né? Na Então, nem experiência, né? tudo vale. É um reducionismo. É um reducionismo. Se reduzir, a verdade é aquilo que funciona, aquilo que leva ao êxito. Pode funcionar, de repente, aparentemente, ou a curto prazo, mas será que a médio e longo prazo isso vai funcionar? Não. É Imagina aí aquela você história. subir no avião, né? Hum. Embarcar no avião, mas você tomar conhecimento de que todo o cálculo do projeto que foi empregado para a construção e para aquele projeto, né, do avião, não, foi tudo com base naquilo que foi conveniente para a vida de quem calculou. Né? Imagina aí a Exato. gente trabalhar na medicina a partir de uma abordagem dessa, do conhecimento. Então, essa visão pragmatista, né, tem a ver com a ação humana, é como se a verdade não está fora de mim, ela está dentro de mim, a partir das minhas representações sobre aquilo que eu suponho ser útil. Imagina aí a mente finita, a mente maculada pelo pecado, agora está determinando aquilo que é verdadeiro. A fonte da verdade sou eu. E o critério que eu vou usar, a régua, o parâmetro, o paradigma é aquele que convém, aquele que atende ao valor prático da vida. Porque Justamente. você tem um É, debate anterior na filosofia, né, que é essa adequação da mente, né, sim. você tem a correspondência entre o entendimento daquilo que é verdadeiro. Você tem a coisa pensada como verdadeira e a realidade, essa adequação. Essa é o que nós chamamos de teoria da correspondência. Então, buscou-se fugir dessa abordagem de verdade. Não, não é a Uhum. teoria correspondencial. Aí buscou-se aí abordar, se valer de uma abordagem coerentista, né? Só a partir das crenças. Se as crenças Exato. satisfazem, tudo bem, é verdadeiro. Não, aí agora surgiu, aí você tem o centro que se deslocou, né, Hum, da, da razão, né, e sim. dessa relação entre os fatos e a razão, se deslocou simplesmente da crença, da subjetividade do indivíduo, agora para a ação. Para a ação. É Exato. aquele que funciona, aquele que ele pode operar. Então, quer dizer que Então, a realidade professor, do mundo é dura, mas é, eu é que cabe a mim tornar é, isso verdadeiro, né? A realidade ela é desagradável, ela é o que é. Aliás, hum, a ideia é do devir, né? é, ent- O mundo não é, o mundo está sendo. Então, uhum, assim, você está rejeitando a objetividade da verdade, você está rejeitando o realismo, né? É eu que é. torno as coisas verdadeiras, eu que autentico os fatos, né? Então, a princípio seria essa reflexão que eu gostaria de trazer de início para o professor Otoniel. É bem Então, confuso, né? Bem complicado, mas viver a partir desse é, tipo de enfoque e de redefinição. parece, justamente parece assim ser confuso porque são termos que às vezes os termos não representam justamente aquilo que no senso comum se propaga, né? Porque estamos falando aqui, você tocou em termos, você citou ação, você citou fatos, e as questões estão justamente baseadas nessas questões de ação, aquilo que funciona na prática. Por isso que nós aqui colocamos aqui no nosso slide, justamente esses conceitos para que as pessoas entendam. Porque aqui temos uma pergunta. Se é aquilo que funciona na prática, e a nossa lição ela vai dizer aqui, justamente também na introdução, porque nós estamos numa introdução e aqui nesse ponto primeiro aqui, sobre os fundamentos do pragmatismo. A nossa lição vai dizer que o significado e o valor das ideias com base em suas consequências práticas e utilidade, ou seja, se produz resultado satisfatório, é a ideia. O resultado é satisfatório? Então não importa o meio pelo qual ela foi alcançada, certo? Porque a tese central aqui do pragmatismo seria, como diz aqui, é relevante como método e instrumento de investigação, mas erra quando confunde utilidade, eficácia e verdade. E o que seria isso, utilidade, eficácia e verdade? Ou seja, são conceitos que eles vão apresentar de forma equivocada, porque partem de um princípio de que, em primeiro lugar, a experiência que vale. Então, o pragmatismo começa nesse sentido. A experiência é que vale. Então, tudo parte da experiência. Se eu não tive a experiência, eu não poderia, vamos dizer assim, chegar a um consenso comum, a um consenso. Então, eu tenho que ter experiência. Por isso que nós temos aqui uma pergunta guia. Uma ideia é verdadeira porque funciona? Ou funciona porque é útil em certo contexto? Ou seja, aí aqui você começa a ver e já vai observando o que seria a falácia em si, o erro na própria proposição.
Porque quando eu falo se uma ideia é verdadeira porque funciona, ou funciona porque é útil ao contexto, então eu já estou entrando aqui no chamado relativismo. Por isso que nós temos um E objetivo outra geral coisa, aqui. Sim, Antônio, nós estaríamos sim, ainda partindo daquele paradigma clássico sim. da teoria da verdade, que é a correspondencial. Porque você está Hum, assumindo que, para você dizer que alguma coisa funcionou, aí funcionou de verdade, é uma exa pergunta da verdade, né? A verdade de um discurso exato, verdadeiro. É o metadiscurso, né? exato. Eu digo, tal coisa funcionou, então é verdadeiro, ou então É é bom, é ético, né? É como se porque aquilo que funcionou, determina a moral porque. é consequência de uma ação. Mas ainda assim, eu ainda estou presumindo. Ainda cabe a pergunta, mas é verdadeiro ou é falso? Porque pode não ser. E com que Então, eu estaria parâmetros eu vou ver o que é ainda, verdadeiro e o que é falso? eu ainda estaria trabalhando ainda com essa noção de um julgamento, eu estou emitindo o juízo, né? Sim. Uma correspondência entre a minha mente e os fatos, que é a antiga abordagem clássica de falar a verdade, né? Uhum. E É sabemos isso. que toda verdade é de Deus e Deus é a fonte da verdade. A gente sabe que não dá para o homem disputar com Exato. Deus esse lugar aí, né? Por isso que falamos a Esse somos respeito nós. da, por isso que falamos a respeito da verdade ser objetiva, algo Sim. palpável, certo? E É não é aquilo que o subjetiva. objetivo é aquele que existe independentemente do sujeito. Exato. Do sujeito. Que Justamente. existe, é dado externamente. É. Então, partindo já desse pressuposto, entendendo que seria pragmatismo, seria justamente essa prática em si, mais uma prática relacionada ao método, né, de que não existe, em princípio, não existe nada que faça com que você vamos falar assim, para trás, nada para trás que me proporcione conhecer algo, mas sempre para frente, o que eles chamam de meta posteriori, certo? Ah, irmão, tá um pouco complicado. Não, tá, você vai entender. A origem, ela vai partir do princípio de que tudo é experiência. Tudo tem que É, ser prático. Eu tenho que ter uma ação, essa ação vai gerar alguma coisa em minha vida e eu tenho que ver se aquilo serviu para mim. Se serviu para mim, é verdade. Então o conceito está aí. Se serviu, é verdade. Se não serviu, não é verdade. Certo? Então, por isso que o professor ele precisa no domingo fazer todo esse histórico, a origem, como colocamos aqui. Certo? Lá, lembrando que a própria lição traz também no século XIX, século XX, né, ali 1870, com a reação dos disputas metafísicas e abstratas, intelectualismo excessivo. Então, a ideia central aqui era o pensamento como uma ferramenta para orientar a ação, aquilo que o professor ele falou agora há pouco. Aí a pergunta pragmática é simples: quais são as consequências práticas de uma crença? Entendendo crença aqui, não como crença que nós temos assim na fé em Deus, né? Porque crença aqui dogmas, né? seria um, sim, professor? Não digo as crenças, são os dogmas da nossa fé, Sim, exato. Porque eles partem os de um outro amigos de princípio. fé, etc., a Trindade, a É, inerrância da Bíblia. uhum, isso. E filosoficamente, né, a crença como conhecimento verdadeiro e justificável tem que ver se É, realmente também se enquadra. Em vez de buscar verdades absolutas, como diz aqui nos nossos slides, e distantes da vida cotidiana, teorias, valores devem ser avaliados pelos efeitos que produzem na experiência. Então, a questão do pragmatismo é isso só que aí, os existe absoluto, né? efeitos na experiência individual e coletiva. A rejeição aí do absoluto, né? Desiste-se do absoluto. Uhum, é. Por Um isso absoluto, que, seja no campo ético, seja no campo do conhecimento, sim, justamente, da verdade, é. né? Verdade absoluta. Uhum. Por isso que esses conceitos fundamentais é importante. Você observa que o pragmatismo como corrente filosófica, lembre-se disso, é uma corrente, né? Uma corrente filosófica, né? Que liga o significado e a validade das ideias aos seus efeitos práticos na experiência, sempre foque nesse termo. Vai desembocar no chamado estruturalismo, porque foi um outro termo utilizado por um outro pensador teórico aí, o Dewey. Ele vai dizer que teorias e conceitos valem como instrumentos para valer e resolver problemas, não necessariamente por corresponder literalmente à verdade. Nós temos aqui os Instrumento métodos que falamos aqui. é o uso que se faz das coisas, né? É o, é o uso, né? Como se você coisificasse a realidade. Você está Exato. instrumentalizando. A Uhum. verdade não é uma coisa dada, você usa. Então, é aquele que Uhum. convém ao uso. E quando a gente fala de Isso. uso, a gente está falando que é útil, porque pode ser inútil. Verdade. Inclusive, como é que eu vou conhecer essa verdade?
Aí eles falam da experiência, mas experiência em que sentido? Conhecimento. Mas que conhecimento, que sentido? Esse conhecimento ele é abstrato? Esse conhecimento ele é adquirido? Certo? Inclusive esse Dewey, ele é vamos chamar assim, pai do que seria a modernidade aqui na educação, em princípio nos Estados Unidos, né? Que fundamentou muito e influenciou muito a educação nos Estados Unidos com relação a seu método de ensino, porque qual era a ideia? O professor é apenas um instrumento que vai ligar o aluno não a, vamos dizer assim, ele descobrir realidades e conceitos como numa aula natural, vamos chamar assim, mas os alunos ficariam à vontade, o problema era colocado entre eles, eles tentavam chegar a uma conclusão e cada um tirava uma conclusão e cada conclusão seria verdadeira de acordo com a percepção de cada um. Então, por aí você vê a forma e o perigo que o pragmatismo, como teoria, certo? Teoria filosófica, inclusive, porque ela vai abarcar essa questão da pergunta, né? Do que seria prático, seria bom, né? Então, o método chamado a priori é rejeitado. E o método a posteriori, que é o conhecimento que vai depender da experiência, da verificação empírica, aí aqui nós entramos no empirismo. Ou seja, tem um conflito, eles são, vamos dizer assim, irmãos, mas de certa forma, um bebe do outro. Temos aqui uma forte carga do humanismo, né? Humanismo em suas escolas, os manifestos humanistas, um e 2, principalmente com Dewey aí, e James. Ou seja, é importante nós discutirmos isso aqui para que o aluno entenda justamente essa diferenciação. Porque seria uma falácia, eu coloquei no slide aqui, porque seria um erro de raciocínio. Aqui seria um salto indevido de, no caso seria, se funciona, de funciona para verdadeiro. Ou seja, tudo que funciona é verdadeiro? Não, nem tudo que funciona seria verdadeiro. Não é isso, professor? E mesmo aquele que não funciona, né? Aí a pergunta é, verdadeiramente não funcionou, né? Sim. Ou é falso, né? Você pode, a todo instante E você está funcionou fazendo para ele você. concluir. Às vezes não funciona para mim. É. Então, verdadeiramente funcionou para você? Ou você está se Hum. equivocando aí? É, falsificando Então, algo que, na verdade, funcionou, e você fez um raciocínio, digamos, da sua intuição sobre aquilo isso. que funciona, não funciona, pode não estar diretamente proporcional, né? Não pode não ser diretamente proporcional àquilo que é verdadeiro ou falso. Não são coisas que, na sua extensão, coincidem sempre, né? Uhum. Então isso é importante para identificar justamente onde é que começa o erro e por que nós chamamos de falacioso. O argumento está equivocado, certo? A premissa, o silogismo, ela está equivocada. Aqui nós temos uma linha do tempo para identificar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Lá em 1878, o Peirce vai trazer aquela máxima pragmática que o significado de um conceito se esclarece pelos efeitos práticos concebíveis. Então aqui a gente entraria, que não vamos entrar aqui sobre esse assunto em si, mas a título apenas de informação para que o professor possa pesquisar se for o caso, ele vai tratar sobre semiótica, questão dos signos, a importância de sinais para entender em si as situações da vida cotidiana. Por isso que ele vai pensar, que vai falar aqui que pensar é Codificação da orientar. linguagem, né? Está tratando de É linguagem. isso. Muito bem, é. Porque é justamente aí que ele vai orientar hábitos da ação. É o que ele diz. Se eu penso efeitos práticos concebíveis, então vai pensar e orientar hábitos de ação, concepção estritamente metodológica. Ele afirmou o seguinte, segundo o Nicolas Bagnano, ele vai dizer no seu dicionário lá de filosofia que seria uma concepção, ou seja, o pragmatismo seria o significado, seria o racional de uma palavra ou de uma expressão que consiste exclusivamente em seu alcance concebível sobre a conduta da vida humana. Então você observa que a questão aqui está sempre na questão da experiência, da, da prática em si, de certos atos para serem considerados verdadeiros ou não, certo? Aí É nós bem temos aqui, individualista, certo? Isso, o bem, individualismo, né? bem, é do indivíduo, né? A Sim, coletividade aqui não é levada em conta, né? isso. Nada fora do indivíduo é levado em conta, né? Em Uhum, consideração. isso. Se para mim funcionou, se me satisfez, se para mim foi útil, né? Pensar dessa Uhum, forma, agir, né? isso. Mas eu continuaria agindo. Se é mentir, se é matar, se é roubar, se é... o critério Justamente. final sempre será E é onde está o problema, né? o êxito que eu Porque tive, os né? fins justificam os meios, né? É, Onde está o problema.
Então, nós temos a IDEA aí, que é o método de publicação de investigação, ele vai desenvolver melhor e ele vai informar justamente que quem apresenta o termo pragmático, que inclusive, professor, o termo pragmatismo aqui, o tal do o Pace aí, ele, em princípio, ele rejeitava, né, porque se tornou algo muito comum. Então, ele utilizava outro termo, pragmaticismo, praticismo, né? Então, nós temos aqui o Dewey como método de investigação Pragmatismo, e ele tem uma grande influência, como falamos, na educação, né? William James aí, que vai popularizar o pragmatismo, né? A verdade é o que se confirma na experiência, ó, sempre esse termo, experiência, né? Que é a prática em si, que resiste ao teste ao longo do tempo. Enfatiza o valor prático e vital das crenças, certo? Aí temos aqui, depois tardio já, mas é uma questão mais, vamos dizer assim, aprimorada, é o neopragmatismo, né? Com Hort e Putnam aí, eles vão reinterpretar o pragmatismo em diálogos em linguagem, ciência, política, e no final das contas você vai ver aqui esse resumo aqui, que seria o que cada um disse, né? Teoria do significado, não pretende definir a verdade, segundo Pace, né? Ele não pretendia definir a verdade, o pragmatismo dele, né? Ou a realidade. Porque para eles a verdade não é a verdade como temos, ela sendo absoluta. A verdade ela é concebível, ela aparece de acordo com as circunstâncias. Então é aquela história da minha verdade, a sua verdade. Então não pretende definir a verdade ou a realidade, mas apenas um procedimento para determinar o significado dos termos, segundo Nicola Bagnani falou aí, né? Citou ele. O James, ele vai falar agora nessa questão do pragmatismo metafísico, que vai falar justamente sobre verdade ligada ao que funciona, onde entra o termo o que funciona. Se funcionar na experiência, então tá dentro, tá valendo, né? Inclusive aqui James e Skinner, né? Mais tarde aí vai formular teses fundamentais que vai reduzir verdade e utilidade, a realidade e o espírito. Mas não tem nada a ver aqui, não confundir com espírito ou, ou verdade na nossa concepção, certo? A verdade aqui seria aquilo, as conclusões que chegaram, aquilo que eles entendem como correto, a partir de situações específicas. É onde vai surgir agora o instrumentalismo, como esteve no slide aí, né? Que é conceber conhecimento à prática como maior, que seria, né? Como meios para tornar seguros na experiência os bens que são as coisas excelentes e espécies. Ou seja, você vê que as coisas vão acontecendo e parece ser complicado, mas não é tão complicado, porque nós temos a estrutura do que seria prático. Pragmatismo é isso, literalmente. O que seria prático? A estrutura, a forma. Se aquilo funciona na experiência, aquilo funciona na prática, então aquilo é verdade e é bom, certo? Professor. e observe que é um tipo de debate que vai colonizar a ideia de verdade e a ideia do bem, né? Da Hum, ética, da moral. Ou seja, o que é que vai isso. determinar aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é virtuoso, é se Porque como funciona, se é virtuoso. isso. Porque como nossa lição vai dizer Aí aqui, resultado, ela um vai resultado que me relativizar, né? convém. Relativizar o Aí vai conteúdo. relativizar porque é aquilo que convém para cada um, né, aquele que cada um vai julgar como útil, Isso. varia, né, de pessoa para pessoa. Então, você está Exato. fragmentando aí a verdade, você está deixando o critério, o padrão, a verdade, de você avaliar o que é verdadeiro a partir de um padrão objetivo, é um padrão subjetivo. Uhum. Porque É eles como se a realidade apresentam. fosse plástica, né? Você Isso. molda a realidade. A realidade é É porque, caótica, quem dá forma, a realidade é você. é porque tem aquela história. É eficaz? Então é verdade. É onde está a falácia, né? Confundir verdade com eficaz. É, A eficácia aparente, né? Tem isso também, né? Certo? Por isso que colocamos aqui como falácia central a estrutura do argumento. Por exemplo, se uma crença funciona, ela é verdadeira. Logo a crença funciona. Ou a crença funciona, então logo ela é verdadeira. Não, nem sempre. Nem toda crença ela funciona, né? Porque aí partimos para aquele outro princípio, mas funciona para quem? Tá entendendo o problema, né? sim. O problema é ilógico, que a eficácia prática não implica verdade lógica, como coloquei aí em um erro de categoria, erro categorial. Então, nós não podemos confundir os dois termos. Nós apresentamos Agora, aqui, se você voltar, é, sim, professor Otoniel, se você voltar, retroceder, né, até o primeiro ser humano, quando tomou a primeira atitude para verificar se funciona, ele já concebia alguma coisa como verdadeira ou falsa, né? isso. Até porque nós observamos a conversa do Você senhor com. já assume uma definição, né, daquilo que é verdadeiro ou falso. Então, observe que Ah, independe do fato de funcionar ou não. Porque exato, mesmo funcionando, você pode não estar de acordo, né, com o exato, resultado. E a pergunta é verdadeiro que funcionou ou é falso que funcionou? Aí depois você já exato. percebe que não funcionou bem.
né? Então, Ou funcionou aparentemente, mas realmente não funcionou. A médio e longo prazo não funcionou. E aí? é, por isso que nós chamamos de falácia, ou seja, ela tem um erro, ela apresenta-se como erro na sua proposição. Por quê? Uma proposição não é verdadeira só porque suas consequências são desejáveis ou aparentemente funcionou. Então temos aqui o chamado apelo às consequências. Faz a falácia utilitarista da verdade. O útil não é automático, colocamos aqui. O útil não é automaticamente o verdadeiro. Utilidade e verdade são categorias distintas, mas para eles Categorias não. distintas. Mas para eles não, eles tentam justamente fazer o quê? Uma coisa sendo a outra. Porque a verdade não é a verdade, como lembre-se que eu te falei no início. Nós não, e para o pragmata ou pragmatismo em si, eles não têm, Batista. eles não têm em si algo como nós chamamos aqui de subjetividade, situações inatas, não. Para eles não existe isso, não. Você vai aprendendo com a experiência, com o dia a dia. Você vai sendo o que você é por causa de toda uma estrutura de sociedade que se apresentou para você, as crenças que lhe deram, por isso que você crê assim. Então, é assim que eles pensam. Então, por isso que nós estamos falando aqui que são categorias distintas. O útil não é automaticamente o verdadeiro, claro. E tem aquela história do ad consequência, né? Se for P for verdadeiro, colocamos aqui, que é uma falácia também, né? Haverá consequências boas. Logo, P é verdadeiro, formalmente é inválido, né? Ou seja, nós não podemos dizer que algo é verdadeiro só porque simplesmente, aparentemente, teve uma consequência boa. Alguém, você falou agora aí, deu um exemplo, alguém mente, alguém rouba, alguém engana. Aparentemente, a consequência foi boa para quem enganou, mas para quem foi enganado não foi boa. Então, a história está equivocada aí, né? Além de nós termos aqui o relativismo lógico, implícito, implícito mesmo. Se a verdade depende do que funciona, grupos diferentes sustentam verdades incompatíveis, viola o princípio do chamado aqui da não contradição. Então, professor, nós fizemos essa questão geral para darmos justamente uma introdução, partindo do princípio aqui desse fundamentos do pragmatismo na nossa a ênfase na eficiência, relativismo da concretude e a chamada adaptabilidade excessiva. A nossa lição tratou sobre isso e foi importante para justamente trazermos aqui o significado e o valor que produz. A nossa lição ela vai dizer que essa forma de avaliar, ela diz o seguinte: o significado e o valor das ideias, avalie o significado e o valor das ideias com base em suas consequências práticas e utilidade, ou seja, se produz resultado satisfatório, é bom, é verdade. E como nós falamos aqui, não é dessa forma. A nossa lição ela vai tratar justamente sobre isso. Por isso que nos próximos tópicos, professor, antes de nós passarmos para o próximo tópico, tem alguma colocação? Não, não podemos avançar para Pronto, estabelecer agora um contraponto, né, com isso. a partir Pronto, então nós temos aqui a perspectiva do Evangelho, né? O bíblica. Evangelho vai falar do Evangelho, da palavra da cruz, como algo anti-intuitivo, né? Uhum, A isso, palavra da cruz é loucura, do para ponto os de que vista perecem. racional. Então, ninguém vai julgar, ou seja, um Messias que Uhum, sofre uma morte, é condenado, né, punido com um castigo, pior dos castigos, né, uma morte digna de um escravo exato. criminoso. Como é que isso pode Então, funcionar? Parece que o evangelho, o então, cristianismo, não funcionou desde o seu princípio, né? aparentemente aí tá tudo errado, né? Por isso que a Esse perspectiva apóstolo bíblica aqui, despertado, né? Parece que o negócio não funcionou. isso, que o homem morreu, né? E em tese morrer simplesmente não serviria. Por isso que a Ou perspectiva seja, bíblica só aqui, ele foca no poder do evangelho, certo? A o mensagem do poder. evangelho. Como o nosso autor da lição ele vai tratar aqui, ele lá na introdução ele vai dizer que quando essa questão pragmática ela é aplicada à fé, o pragmatismo pode distorcer doutrinas bíblicas e de fato distorce. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 3, nós temos aqui justamente uma forma de distorcimento. Por isso que o poder do evangelho, a nossa perspectiva bíblica é diferente, certo? Não é simplesmente funcionou, vamos fazer, porque ali deu certo, aqui vai dar também. Não, certo? Segunda de Pedro, como eu falei aqui, fala a respeito de pessoas que fazem comércio do evangelho. Inclusive, é profecia do apóstolo Paulo, onde ele fala a respeito justamente dessa questão aí que nos últimos dias, né? O apóstolo Pedro vai dizer, farão de vós negócios com palavras fingidas. E Paulo vai dizer também que nesses dias, e aí os dias em que vivemos, A o mentalidade Espírito vai, pragmatista, né? Pode. o Espírito expressamente vai dizer que nesses últimos dias haverão
homens amantes de si mesmo, cada um pensando em si próprio, ou seja, de fato, uma questão bem pragmática mesmo acontecendo. Por isso que o poder do evangelho, a Piedade mensagem como aqui, fonte de lucro, né? isso. Aí tem o evangelho coaching, né? Sim. O evangelho Autoajuda, coaching de autoajuda. Então, né? A o ajuda do poder do alto. evangelho é o oposto a esse tipo de situação. Até porque, professor, nós observamos capítulo 11 de Hebreus. Quando lemos Hebreus capítulo 11, nós temos ali os chamados heróis da fé, né? Versículos ali Sim. 39, 17, 39 até o 40. O escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Que muitos, inclusive, morreram apenas vendo de longe as promessas. Como é que uma situação dessa você morre pela fé, outro cerrado ao meio, outro sendo perseguido? Como é que uma situação dessa vai estar, vamos dizer assim, partindo da teoria do pragmatismo, como é que Do nós vamos êxito, dizer né? que uma situação dessa está, vamos dizer assim, eficaz? É eficaz, perseguição, morte, é tudo o oposto do que se diz, né? Então não funcionou porque morreu, porque perseguiu? Incompatível mesmo, né? Incompatível. Com a Incompatível. história da redenção, né? Com a história da revelação. Uhum. Por Deus isso que nós escolheu chamamos. as coisas Sim, que não são, né? isso. Para reduzir a nada que são. Pronto. Então, partindo desse princípio aí, nós observamos que os frutos que são dados pelo Evangelho, pela perspectiva cristã, é diferente. Por quê? Porque você produz para lá na frente, na sua apresentação com o Senhor, né? Na sua prestação de conta, no seu recebimento de galardões. Então, nós estaremos diante do Senhor, é onde vai ter a nossa recompensa. A nossa recompensa não é aqui, mas a visão toda do pragmatismo é justamente terrena. Eles não pensam em modos espirituais, em eternidade, até porque ela parte mais para o naturalismo. A maioria são ateístas, e aqueles que têm alguma fé, vamos assim dizer, são deístas. Ou seja, aí o que seria deísta, né? É aquela história de que o Senhor Deus, ele até crê em Deus, mas ele não intervém, ele não está, ele deixou você à vontade, né? Vamos dizer assim, né? Você fica à vontade, faça o que você quiser, as coisas acontecem assim, ó, sem você, sem o nem estar junto de você, você se vire. Um dia a gente conversa aí. Ou seja, a percepção contrária ao evangelho, né? Então, a implicação e esses exemplos bíblicos que damos aqui, segundo a nossa lição, é justamente de Hebreus capítulo 11, pelo fato de termos ali os heróis da fé, todos eles passaram por grandes dificuldades. Então, o tópico 3 vai falar sobre implicações para a igreja, professor Eli, né? Professor Eli. Implicações para a igreja. Imagina só, implicações. A igreja, diante desse suposto evangelho que funciona, eu tenho que estar praticando, eu tenho que estar criando métodos, eu tenho que estar criando marketing, toda uma estrutura de marketing para atrair pessoas, como se isso fosse o resultado, a multidão, isso fosse, vamos dizer assim, a Como se confirmação, esse né? resultado correspondesse com o crescimento real do reino de Deus. É, porque o nosso autor da lição vai dizer que uma igreja orientada pelo pragmatismo corre o risco de oferecer soluções rápidas, porém superficiais, porque é aquela história, venha, dê que você recebe. Aí, como tem muita gente, as pessoas dizem, então Deus está abençoando, é assim que dizem, né? Deus está abençoando, as pessoas estão indo. Ou seja, parte justamente do O que? Da chamada minerolatria, né? experiência. A experiência prática ali, ó, tá acontecendo, aqui é bom, eu me sinto bem. Esse é um problema do evangelho nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Nós observamos que justamente onde entra essa questão do evangelho coach, né, que nós chamamos aqui da autoajuda, as pessoas dizem o que você quer ouvir. É onde está a questão. E o problema, né? O problema está Uma aí. mentalidade de consumo, né? Você vai ali Uhum. para vou ali para consumir louvor, vou àquela outra congregação para consumir a Isso. palavra, porque ali a palavra é, me agrada muito e tal, né? Ah, vou ali porque Eu ali a gosto. oração é muito É um forte, clube. né? A É um pessoa se clube. comporta como um cliente, a mentalidade é clientelismo, né? A mentalidade clientelista, ela vai para consumir Isso. e ela Um vai clube, para né? se glorificar, né? Não vai para ofertar uma adoração a Deus, para se devotar a Deus, Uhum. não É vai como eu para disse, é um glorificar. clube, né? O centro do culto é o homem. Pedro vai dizer para esse tipo de gente que tenta fazer isso. Eles fazem porque eles têm um propósito. O propósito, às vezes, ali é apenas satisfazer seus interesses próprios, né? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Olha aí. Sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja,
tais pessoas, Judas, o apóstolo Judas, ali na sua carta vai dizer que essas pessoas estão justamente fazem isso porque eles tentam atrair para si aquelas, vamos chamar assim, suas verdades, e ele vai dizer que eles não têm o espírito, logo eles enganam. Ou seja, aí onde está e reside a falácia. Nós falamos aqui no erro de entender, de achar que a igreja, o evangelho, ele precisa aparentemente estar em um templo lindo, tem que estar construído, tem que ter muitas pessoas, porque caso contrário, Deus não está abençoando. Certa vez, Jesus disse assim, né? Perguntaram a Jesus, se eu não me engano, é Lucas capítulo 12, perguntaram a Jesus sobre a questão relacionada à vida, os bens. Aí o Senhor disse, os bens ou a vida de qualquer não consiste na multidão de bens que possui. Ou seja, Foi. o oposto do pragmatismo. Eu enriquei, então, logicamente, eu sou o quê? Bem-sucedido. Deus me abençoou. Eu sou bênção de Deus. E quem não tem é porque é amaldiçoado. Aí nós corremos o perigo de adentrar na chamada teologia da prosperidade e suas facetas aí do E para triunfalismo, uma né? função positiva. Isso. Então, professor, nós estamos chegando ao fim nessa Sim, lição. Uma bênção. Lembrando que nós falamos aqui contra o relativismo lógico, está implícito, que é relativo, a verdade seria relativa, certo? Nós informamos aqui que existe a falácia, que é o erro no argumento do apelo aí à consequência, né? Se uma coisa funcionou, é boa, é verdadeira, e nós sabemos aqui que não. Nós falamos aqui que é um problema aqui também de autorreferencial. Por quê? Porque uma teoria é válida só porque funciona? Não, certo? Não. Porque pode funcionar para você, mas para outro não. Pode funcionar aqui, mas em outro país não. Ou seja, então o pragmatismo como uma teoria que ele propõe a experiência como um objeto aí do seu, vamos dizer assim, do seu alcance, da realidade, da verdade que eles entendem como correta, ela é falsa por vários argumentos que já apresentamos aqui, certo? Nós agradecemos a Deus a presença do nosso querido professor Eli aqui. Professor, suas considerações finais, professor? eu quero dizer que Jesus é a verdade. Né? Ele se autodescreveu como a verdade e é eu quem me adapto a ele. Eu não tenho como fazer com que ele se adapte a mim. Não tem obra nenhuma, ação nenhuma, instrumento nenhum que faça com que Cristo sirva ao meu propósito. Pelo contrário, eu devo existir para servi-lo. Verdade. Porque ele é a verdade, né? Ele é a É ele verdade. quem diz para mim aquele que é útil É, e aquele que aleluia. funciona. Amém. Então, damos graças a Deus por mais uma oportunidade. Deus abençoe sua vida. Compartilhe, dê seu like e esteja conosco na próxima. Então, como sempre dizemos, te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.